Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, há mais de 3 milênios, nosso grande líder Moisés discursou ao povo de Israel quando estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Ele disse que eles encontrariam lá 2 montanhas opostas: Monte Gerizim, local onde uma grande bênção seria proclamada, e Monte Ebal, local de uma grande maldição. Moisés disse que o destino do povo seria determinado pela escolha que eles fizessem entre a bênção e a maldição. Essa mesma escolha ecoou ao longo dos tempos, não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Enfrentamos essa mesma escolha hoje. Isso determinará se desfrutamos das bênçãos de uma paz histórica, de prosperidade sem limites e esperança, ou sofrer a maldição de uma terrível guerra de terrorismo e desespero. Quando falei pela última vez neste palco, há 5 anos, eu avisei sobre os tiranos de Teherã. Eles não foram nada além de uma maldição ao seu próprio povo, à nossa região, ao mundo inteiro. Mas naquela época eu também falei sobre uma grande bênção que eu podia ver no horizonte. Aqui está o que eu disse, abre aspas: o desafio comum do Irã trouxe Israel e muitos estados árabes mais perto do que nunca, em uma amizade que eu nunca vi na minha vida. Eu disse que o dia chegaria em breve, quando Israel seria capaz de expandir a paz além do Egito e da Jordânia para outros vizinhos árabes. Fecha aspas. Agora, em inúmeras reuniões com líderes mundiais, argumentei que Israel e os Estados Árabes partilhavam muitos interesses comuns, e que acredito que esses muitos interesses comuns poderiam facilitar um avanço para uma paz mais ampla em nossa região. Obrigado. Vocês aplaudem agora, mas na época muitos descartaram meu otimismo como uma ilusão. O seu pessimismo se baseava em um quarto de século de boas intenções e tentativas frustradas de paz. E por que isso? Porque essas boas intenções sempre encontraram o fracasso. Porque eles foram baseados em uma ideia errada de que, a menos que primeiro concluíssemos uma paz com os palestinos, nenhum outro Estado árabe normalizaria a sua relação com Israel. Sempre busquei a paz com os palestinos, mas eu também acredito que não devemos dar à Palestina um veto a novos tratados de paz com países árabes. Os palestinos poderiam se beneficiar muito de uma paz mais ampla. Eles deveriam fazer parte desse processo, mas eles não deveriam ter direito de veto sobre o processo. E também acredito que fazer a paz com mais estados árabes seria, na verdade, aumentar as perspectivas de fazer a paz entre Israel e os palestinos. Veja, os palestinos representam apenas 2% da população do mundo árabe, enquanto acreditarem que os outros 90% permanecerão em um estado de guerra com Israel, que essa grande massa do mundo árabe poderia sufocar, dissolver e destruir o Estado judeu. Então, quando os palestinos virem que a maioria do mundo árabe se reconciliou com o Estado judeu, eles também serão mais propensos a abandonar a fantasia de destruir Israel e, finalmente, abraçar um caminho de paz genuíno. Há anos, minha abordagem à paz foi rejeitada pelos chamados especialistas. Bem, eles estavam errados. Sob sua abordagem, não conseguimos um único tratado de paz por um quarto de século. Mas em 2020, sob a abordagem que eu defendi, tentamos algo diferente. E, em pouco tempo, alcançamos um avanço incrível. Alcançamos 4 tratados de paz trabalhando com os Estados Unidos. Israel firmou 4 tratados de paz em 4 meses, com 4 países árabes: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Os acordos de Abraão foram um marco na história. E hoje todos nós vemos as bênçãos desses acordos.
Comércio e investimento com nossos novos parceiros de paz estão crescendo. Nossas nações cooperam no comércio, energia, água, agricultura, medicina, clima e muitos outros campos. Aproximadamente 1 milhão de israelenses visitaram os Emirados Árabes Unidos nos últimos 3 anos. Diariamente, os israelenses economizam tempo e dinheiro fazendo algo que eles não puderam fazer por 70 anos. Sobrevoam a Península Arábica para destinos no Golfo, Índia, Extremo Oriente e Austrália. Os acordos de Abraão trouxeram outra mudança dramática. Aproximou árabes e judeus. Vemos isso nos frequentes casamentos judaicos em Dubai, na dedicação de uma escola da Torá em uma sinagoga no Bahrein, nos visitantes que vão ao Museu do Judaísmo Marroquino em Casablanca. Vemos isso nas aulas que são dadas a estudantes árabes sobre o Holocausto nos Emirados Árabes Unidos. Não há dúvida. Os acordos de Abraão anunciaram o início de uma nova era de paz. Mas eu acredito que estamos no limite de um avanço ainda mais dramático. Uma paz histórica entre Israel e Arábia Saudita. Essa paz contribuirá muito para acabar com o conflito árabe-israelense. Encorajará outros estados árabes a normalizar as suas relações com Israel, aumentará as perspectivas de paz com os palestinos, encorajará uma reconciliação mais ampla entre o judaísmo e o islamismo, entre Jerusalém e Meca, entre os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Tudo isso são bênçãos tremendas. 2 semanas atrás vimos outra bênção. Na conferência do G20, o presidente Biden, o primeiro-ministro Modi e os líderes árabes europeus anunciaram planos para um corredor visionário que se estenderá em toda a Península Arábica e Israel, conectando a Índia à Europa, com ligações marítimas, ferroviárias, dutos de energia e cabos de fibra ótica. Esse corredor irá contornar pontos de estrangulamento marítimo e reduzir drasticamente os custos dos produtos, comunicação e energia para mais de 2 bilhões de pessoas. Que mudança histórica para o meu país. Israel está situada no cruzamento entre a África, a Ásia e a Europa. E durante séculos, meu país foi repetidamente invadido por impérios. Mas hoje, enquanto derrubamos os muros de inimizade, Israel pode se tornar uma ponte de paz e prosperidade entre estes continentes. A paz entre Israel e a Arábia Saudita criará de verdade um novo Oriente Médio.